a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro. Você vai ver nesta edição. Você vai ter os números da Conab em relação à produção brasileira de grãos, principalmente de soja. Os Estados Unidos divulgam logo mais às 13 horas pelo horário de Brasília o seu novo relatório de oferta e demanda. Você também aqui tem um destaque no Agricultura BR, um comparativo daquilo que a Conab espera de produção de soja nos 5 principais estados produtores do país, comparado com as instituições estaduais. E ainda nesta edição tem informações a respeito do mercado da mandioca em 2015 no Brasil e quais são as perspectivas para 2016. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo isso e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. A terça-feira começou com queda no preço do dólar negociado aqui no Brasil. A queda é em relação ao valor de ontem, que fechou a R$ 4,04. Vamos conferir então como é que vem a operação com dólar comercial no Brasil. A gente abre o programa trazendo esse destaque. Ele influencia o valor de todas as commodities, principalmente soja. E ele vem sendo negociado a R$ 4,03, com queda, como a Juliana destacava, de 0,54% neste momento os negócios com o dólar comercial. O que cai também hoje em todo mundo é o preço da soja, em especial soja negociada na Bolsa de Chicago, que ontem também fechava em campo negativo. Aliás, além da soja, milho e trigo também vinham em baixa na manhã desta terça-feira. A gente confere agora, então, como estão os negócios com a oleaginosa na manhã desta terça-feira, lá na Bolsa de Nova York, dia de expectativa em relação ao próximo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, que deve ser apresentado logo mais às 13 horas. Olha só, a soja muda o rumo dos negócios para algumas posições, vem em situações bem distintas para as posições negociadas agora lá em Chicago. Janeiro opera agora com queda de 0,34% e negocia soja a $8,78 por bushel. A posição de março vem na estabilidade com leve alta de 0,02% e tem negócios a $8,61 mais 50 por bushel. A posição de maio vem a $8,63 mais 75, leve redução de 0,02%, enquanto julho opera na estabilidade a $8,70 mais 25 por bushel. Como dizia, dia de expectativa, já todos os números por aqui no Agricultura BR. Hoje também temos no meio da tarde aqui no Brasil, tem um outro relatório também, o relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos também será divulgado nesta terça-feira. E olha, falar em levantamentos, relatórios, hoje nós tivemos 2 importantes aqui no Brasil, IBGE e Conab divulgaram seus dados. No caso da Conab, ela estima uma produção total de grãos no país na ordem de 210.511.000 toneladas de grãos, um volume 1,44% superior à safra passada, falando dos números gerais da produção. Agora, no caso da soja, o levantamento de hoje praticamente não trouxe diferenças em relação àquilo que foi apresentado no mês de dezembro. Você vai acompanhar agora números importantes em relação ao que a Conab está dizendo sobre a safra brasileira de soja comparado aos últimos levantamentos dessa safra 2015-2016. Um dos fatores dessa metodologia da Conab é o seguinte: os números que foram apresentados em dezembro, claro que foram apurados, foram levantados a campo de acordo com a estatal durante o mês de novembro, e os dados que foram divulgados hoje também foi com os técnicos em campo no mês passado, portanto, em dezembro de 2015. Vamos conferir agora algumas dessas informações, porque soja não teve muita diferença na produção nem na produtividade. Vamos trazer aqui o primeiro gráfico que mostra a situação da produtividade brasileira de soja. Nós temos aqui a Conab, produtividade em quilos por hectare. E aqui o destaque fica por conta dos dados apresentados hoje, 12 de janeiro, com leves reduções na produção e produtividade. Aqui o comparativo, a temporada 14-15, teve uma produtividade de 2.998 quilos por hectare. Novembro
tinha o dado de 3.087 quilos o hectare e agora dezembro chega a 3.073, leve variação entre o que aconteceu no relatório divulgado em dezembro e o redivulgado agora em janeiro, comparando os meses de levantamento que foram novembro e dezembro. Agora, em relação à produção, teve uma diferença, você vê que a produtividade é maior do que na temporada 14 e 15, de acordo com a Conab. Em relação à produção, a produção agora tem uma estimativa um pouco menor, mas ainda acima da marca de 102 milhões de toneladas, é o que nós trazemos agora, mudando aqui o cenário, mostrando agora produção da soja brasileira, aqui em milhões de toneladas, produção da soja brasileira, o que aconteceu nos últimos levantamentos. Bom, o primeiro comparativo aqui é a temporada 14 e 15, produziu 96 milhões 230 mil toneladas. No mês de dezembro, foi divulgado os dados que foram levantados durante novembro, com 102 milhões 460 mil toneladas. E hoje tivemos os dados do levantamento realizado a campo em dezembro, com 102 milhões 110 mil toneladas, assim ficou a produção da soja aqui no Brasil, aqui é a produção geral. E hoje ainda nós vamos ter os números para a Conab, tanto a produção geral do Brasil para o milho e depois separados pelos 5 principais estados produtores do país, comparado com as instituições estaduais que também fazem seus levantamentos. Vamos saber agora como está a situação nos campos produtores de soja aqui no Brasil em relação ao clima. Olha, tem chovido com força no estado do Mato Grosso, o que ajuda aqueles produtores que ainda estão finalizando o plantio da nova temporada, em especial a região nordeste do estado, que teve o atraso bastante acentuado. Ao mesmo tempo, essa chuva prejudica o produtor que já está colhendo a sua cultura. Vamos falar com a Nadiara, então, para saber como fica o tempo por lá. Nadiara, ao vivo de São Paulo, aqui no Agricultura BR. Boa tarde para você, Nadiara. Qual que é a previsão do tempo para o Mato Grosso? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Expectativa ainda de muita chuva sobre o estado de Mato Grosso. Voltou a chover forte desde o finalzinho de 2015 e agora essa chuva já garante boas condições de umidade do solo. Quase todas as regiões apresentam índices de umidade de até 100% no solo do estado de Mato Grosso. Agora, para os próximos dias, o volume de água vai continuar bastante elevado e deve sim trazer problemas, principalmente porque teremos poucos períodos de luminosidade e também chuva em excesso para aquelas áreas que estão começando a colheita da soja. Nesses próximos 5 dias, previsão de mais de 100 milímetros aqui no extremo leste mato-grossense. Nas demais áreas é uma chuva um pouco mais irregular, mas também com alto volume acumulado. No extremo oeste, região que está com a soja mais avançada, aí nesta região a chuva será um pouco mais isolada e nesta área teremos períodos de melhorias um pouco maiores. Mas no próximo período a chuva se espalha ainda mais, ganha mais intensidade sobre grande parte do estado e principalmente a faixa leste e o nordeste do estado. As regiões que antes estavam mais secas agora devem receber altos volumes acumulados. Deve chover de 100 a 130 milímetros do dia 17 até 21 de janeiro. E a chuva não deve dar trégua tão cedo, porque até pelo menos o dia 26 de janeiro os volumes devem aumentar ainda mais. Neste período aqui do dia 22 a 26, deve chover mais de 130 milímetros sobre a metade leste do estado de Mato Grosso e a chuva será bastante intensa também sobre todo o centro e oeste do estado. Então, esse mês de janeiro vai terminar com chuvas bem acima do que é normal para o estado de Mato Grosso. Juliana. Tá certo, Nadiara. Em relação aos demais estados que também produzem a soja, tem estado também já iniciando a colheita. Como que fica a previsão do tempo? Como que as chuvas vão se comportar nessas outras regiões? Sobre o Paraná, que também vem sendo atingido por fortes chuvas, agora nesta semana ainda deve chover forte, principalmente no norte do estado, mas a tendência é que a chuva diminua nos próximos períodos. E no interior da região sul, de uma forma geral, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pouca chuva nesses próximos dias. No Rio Grande do Sul, onde a soja ainda está em desenvolvimento, isso também é bom porque teremos maiores períodos de luminosidade sobre as lavouras e o solo ainda apresenta boas condições de umidade. Deve chover forte ainda sobre Mato Grosso do Sul, principalmente
principalmente sobre Goiás e interior do Sudeste, e na região do Mato Piba, região importante produtora de soja, volume acumulado previsto entre 50 e 100 milímetros. E essa chuva mantém o solo encharcado para o bom desenvolvimento das lavouras nesta região. No próximo período, entre 17 e 21 de janeiro, a chuva forte continua também aqui sobre o centro-oeste, principalmente entre Goiás e a região do Mato Piba, e chove forte ainda no sudeste. Sobre a região sul e partes de Mato Grosso do Sul, a chuva diminui ainda mais. Teremos predomínio do tempo seco e temperaturas em elevação neste período. Entre os dias 22 e 26 de janeiro, a chuva volta a se espalhar pelo sul do Brasil, também atinge todo o estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, só que nestas áreas a gente observa que o volume de água será um pouco menor, entre 30 e 50 milímetros, principalmente na região sul. Essa chuva não se compara aos temporais que atingiram a região no final de 2015. Previsão de muita chuva ainda entre centro-oeste, região do Mato Piba e algumas áreas de Minas Gerais. No Mato Piba, enquanto antes faltava água, agora tem previsão para altos volumes de água aí, ultrapassando 100 milímetros a cada 5 dias. Juliana. Tá jóia, então, Nadiara, obrigada pelos destaques, pelas informações. Até já. Ela volta ainda nessa edição trazendo mais informações para outras regiões produtoras do país e também destaque para outras culturas. Bom, hoje você viu já aqui com a gente no Agricultura BR, na abertura dessa edição, que a Conab divulgou o seu 4º levantamento da safra brasileira de grãos. E nós fizemos o seguinte, nós comparamos o que a Conab estimou com o que cada estado produtor de soja do Brasil, os 5 maiores deles, também estimaram. E a gente trouxe essa comparação para você acompanhar. Vamos começar com o maior deles, o estado do Mato Grosso. A Conab estima uma safra de soja no Mato Grosso de 25.260.000 toneladas, abaixo do que vinha estimando nos últimos levantamentos. O IMEA também tem divulgado números assim, mas vamos ver então como é que fica o comparativo entre os dados da Conab e do IMEA. O IMEA tem uma expectativa um pouco maior, Juliana, e também o pessoal que está acompanhando em casa. Está aqui os dados da Conab, 25.260.000 toneladas, de acordo com o que foi apresentado hoje pela estatal brasileira. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou ontem o seu levantamento, trazendo 27.820.000 toneladas, também abaixo do que vinha apresentando nos últimos levantamentos, mas como nós vamos ver, como estamos vendo agora, nós temos aqui uma diferença. O IMEA estima uma safra um pouco maior aí para o estado do Mato Grosso do que a Conab, mais de 2 milhões de toneladas acima do que aquilo que a Conab espera para o Mato Grosso. Já em relação ao estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja aqui do Brasil, a estimativa da Conab e do Departamento de Economia Rural do Estado estão bem próximas, chegam próximas a 18 milhões de toneladas. Mas ela sim tem uma pequena diferença e a gente vai acompanhar de que diferença é essa agora. Olha, a Conab estimou na manhã de hoje, então, que a produção paranaense de soja na temporada 2015-2016 some 18.460.000 toneladas. Já o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Estado, estimou no seu último levantamento apresentado no dia 14 de dezembro do ano passado que o Estado produza 18.110.000 toneladas, portanto, uma pequena diferença em relação aos dois órgãos, né, em relação à produção paranaense nesta temporada, mas ainda bem próximos ao valor de 18 milhões de toneladas. Já o estado do Rio Grande do Sul também tem diferença em relação àquilo que foi estimado pela Conab e também a Emater gaúcha, que traz também números para a produção de soja. O Rio Grande do Sul tem uma característica diferente, porque esse estado é aquele que foi mais castigado com excesso de chuvas, pouca luminosidade, e ainda é castigado um pouco agora que deu uma amenizada nessa condição muito chuvosa no Rio Grande do Sul. Vamos ver então a estimativa, as duas estimativas agora para o estado do Rio Grande do Sul, aqui trazendo dados da Conab e da Emater. Conab divulgou hoje, como você já sabe, 14.640.000 toneladas de expectativa de produção no Rio Grande do Sul, enquanto que a Emater publicou neste mês, no mês passado, no mês de dezembro, os dados com 14.140.000 toneladas produzidas, ou expectativa de produzir no estado. Aí uma leve diferença entre uma instituição e outra.
Agora o estado de Goiás. Goiás, que é o quarto maior produtor de soja do Brasil, também tem estimativas distintas. A Conab estimou na manhã de hoje que a produção goiana nesta atual temporada seja superior a 10 milhões de toneladas. Veja só com a gente que o número atinge 10 milhões 190 mil toneladas de soja. Já a AproSoja goiana apresentou na sua última estimativa no dia 21 de dezembro passado que a estimativa deve ser menor, de 9 milhões e 800 mil toneladas. Aliás, a AproSoja, enquanto nós apresentávamos o programa Agricultura BR aqui na data 21 de dezembro, nos comunicou em tempo real, ao vivo, que reduziu essa estimativa devido ao clima seco que o estado enfrentou no início da temporada 2015-2016, por isso reduziu a sua expectativa da produção local. A estimativa no estado de Mato Grosso do Sul, também estadual, é feita pela AproSoja, aliás, dados que serão atualizados amanhã. Então, nós temos os números que foram apresentados em dezembro. E tem muita diferença entre o que a Conab estima e o que a AproSoja sul-mato-grossense estima. Ambas esperam uma safra recorde no Mato Grosso do Sul, mas a Conab espera uma safra de 8 milhões e 50 mil toneladas, enquanto a AproSoja sul-mato-grossense tem uma expectativa de uma produção de 7 milhões e 400 mil toneladas de soja. Aqui o comparativo dos 5 principais estados produtores brasileiros. Só para efeito também de números e também de divulgação, tem uma distância na soma desses 5 estados, de acordo com a Conab, e também os 5 estados de acordo com as instituições estaduais. A Conab espera que os 5 principais estados produtores de soja do Brasil tenham uma produção de 76 milhões e 700 mil toneladas. Agora, se as instituições estaduais estiverem corretas, esse número vai alcançar a marca de 78 milhões e 200 mil toneladas. Portanto, aí tem uma leve diferença entre o que a Conab está aplicando, está dizendo que vai produzir, e também o que as instituições estaduais afirmam que será a produção de soja nos principais estados produtores. Veja no próximo bloco, o preço do café robusta registra 7 meses seguidos de alta aqui no Brasil. Você tem ainda muitos destaques para o milho em relação à produção, primeira e segunda safras, expectativas da Conab e também como que andam os negócios nos portos brasileiros e também no mercado físico. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, seja bem-vindo se você chegou agora. Olha, já trouxemos destaques importantes para a soja, você vai rever isso aqui no programa, já depois no nosso blog. Mas agora o assunto é café, destaques para o mercado do café aqui no Brasil e também no exterior. Bom, Fabiana, a gente começa destacando os preços do café aqui no Brasil no mercado físico. E falando agora em especial sobre a variedade robusta. Olha, o ano de 2015 foi favorável para esta variedade aqui no Brasil, no que diz respeito ao valor, é claro, porque a produção deixou muito produtor preocupado. Bom, de acordo com o CPEA, o preço do robusta no mercado físico do Brasil registrou altas seguidas durante 7 meses seguidos, consecutivos. O valor saiu de R$ 293,21 no dia 1º de junho para o valor de R$ 378,44 no último dia do ano, no último dia de dezembro. Essa alta no acumulado dos últimos 7 meses, somou valores altos, alta seguida de 29%. Bom, a gente vai continuar falando então sobre a variedade robusta aqui no Agricultura BR para saber como que foram os últimos valores
para essa variedade no mercado físico do Brasil, que apesar de ter registrado uma leve queda no dia de ontem, segue em patamares bastante altos. Vamos acompanhar então de quanto foi este valor negociado ontem para a saca de 60 quilos. Veja só, o valor saiu de R$ 387,01 no dia 8 de janeiro, sexta-feira da semana passada, e caiu para R$ 383,28 ontem, segunda-feira. A queda de um dia para o outro foi de quase 1%, alcançando 0,96%. Essa queda registrada ontem, portanto, não foi suficiente para tirar todos os ganhos deste mês de janeiro, que já soma alta superior a 1%. Desde o primeiro dia útil do ano de 2016, o valor do Robusta já subiu 1,28% aqui no Brasil. Bom, ontem também foi um dia de queda para a variedade arábica negociada aqui no país. Este indicador que a gente vai ver agora toma como base o estado de São Paulo. Vamos saber então de quanto foi negociada a saca de 60 quilos da variedade no dia de ontem, atingindo o valor de R$ 483,32. Uma queda expressiva, queda que chegou a 3,84% em apenas um dia, na comparação com o valor de sexta, quando passava de R$ 500. No acumulado deste mês de janeiro, portanto, com essa queda expressiva de ontem, a queda acumulada já atinge mais de 2,5%. A Agricultura BR segue trazendo os destaques para o cenário do mercado do café aqui no Brasil. E nós tivemos ontem a região sul de Minas, é a principal região produtora, é onde tem também a produção de cafés mais finos do país, recuando. Teve um recuo forte, de acordo com a apuração da Rural Business, de R$ 10 por saca de 60 quilos. É o que nós vamos conferir agora, vamos saber como é que ficaram os negócios com café. Aqui nós temos o acumulado dos últimos 30 dias para o café na região sul de Minas, entre 11 de dezembro até 11 de janeiro. Valores aqui abrem o intervalo a R$ 490, eles chegam no dia 21 de dezembro a 497, abrem o mês a 495, depois ele tem uma alta de R$ 512, que não está aparecendo aqui, mas durante essa semana nós já tivemos o valor, na sexta-feira tivemos o valor de R$ 512, e agora no dia 11 de janeiro, portanto ontem, fechou a R$ 502,50. Portanto, entre os valores de sexta-feira e segunda-feira, recuou R$ 10. Entretanto, a alta percebida aqui nesse levantamento em 30 dias é de 2,55% para a saca de café na região sul de Minas Gerais. Então, por aqui a gente continua falando a respeito de café, mas agora trazendo os destaques para a Bolsa Brasileira. Vamos saber como é que estão os negócios com café arábica na Bolsa Paulista, trazendo as informações. Vamos saber como é que está o mercado futuro nacional. Aqui nós trazemos os destaques para os negócios nessa bolsa. E nós temos aqui hoje pouquíssimos contratos negociados, com ligeira alta nas posições de março e setembro, são as únicas que têm negócios aqui para o dia de hoje. A posição de março vem com 270 contratos negociados a $138,25 por saca de 60 quilos, alta de 0,14%. Posição de setembro com 100 contratos negociados, $139,60 por saca, e uma alta de 0,07%. Portanto, poucos contratos negociados, ligeira alta para o café arábica negociado na Bolsa Brasileira. Destaque internacional para o grão agora. Olha só, as exportações globais de café caíram durante os 2 primeiros meses da temporada 2015-2016, que começou a ser contabilizada em outubro passado. As vendas do grão somaram 17.200.000 sacas de 60 quilos entre os meses de outubro e novembro, registrando uma queda de 0,8% em relação às vendas externas realizadas pelos países produtores de café do mundo durante os 2 primeiros meses da temporada anterior a 14 e 15. Estes dados foram divulgados
divulgados pela Organização Internacional do Café. Bom, e a gente continua falando de cenário internacional do grão agora. Vamos até Nova York acompanhar os valores da variedade arábica negociada na plataforma Ice Futures. Na Bolsa de Nova York, os valores na manhã desta terça-feira vinham em baixa. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja só, a café arábica continua em cenário negativo. A posição de março cai agora 0,69%, amplia a queda e negocia o café a $1,13 mais 65 por libra-peso. A posição de maio vem a $1,16 mais 10, com queda de 0,59%. Os contratos para entrega em julho caem agora 0,5% e são negociados a $1,18 mais 20 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de setembro cai 0,62% e vem com negócios a $1,19 mais 95 por libra-peso. Portanto, mais um dia negativo para o café arábica no cenário internacional. Por aqui é hora de cotações do mercado físico do Brasil. Acompanhe os valores. Por aqui nós continuamos trazendo os destaques para o cenário internacional. Você viu que café arábica, depois de uma forte queda nesta última segunda-feira, viu com a Juliana que hoje segue, a queda é menor, mas continua recuando os negócios com o café arábica em Nova York. Tem muita pressão por conta da moeda norte-americana, dólar tem sido influência muito forte para os negócios com o café, tanto no Brasil quanto fora dele. Basicamente, como a gente já falou algumas vezes, investidores têm se apropriado do dólar mais alto para pressionar esses valores em dólares negociados nas posições em Nova York. Já no cenário do café robusta, que é a referência para o café Conilon, o cenário é um pouco diferente. Claro que o dólar também traz influência, mas principalmente o Vietnã, que é o maior produtor desta variedade no mundo, desabando com a sua safra, colocando sua safra no mercado, e tem aí uma expectativa de aumento bem mais expressivo das exportações do café deste país. Vamos ver como é que estão os negócios então. Agora, café robusta, referência para o café Conilon. Nós temos aqui posições em queda também, posição de março com $1.432 por tonelada, queda de 0,83%. Maio vem com negócio já $1.463 a tonelada, recuo de 0,67%, enquanto julho tem a posição negociada a $1.493 por tonelada, queda de 0,59%. Semana começou, aliás, o ano começou com muita pressão em cima, negativa, em cima tanto do café robusta quanto do café arábica. O citricultor do estado de São Paulo tem até a próxima sexta-feira, agora dia 15 de janeiro, para fazer a declaração das inspeções feitas nos pomares no ano de 2015 e também declarar as eliminações de plantas que estavam apresentando sintomas de greening ou do cancro cítrico, duas doenças muito sérias na citricultura. Quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. O relatório semestral de inspeção do cancro cítrico e do greening, principais doenças da citricultura, deve ser entregue até o dia 15 de janeiro. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o engenheiro agrônomo Rafael Lavaini. Rafael, qual a razão da entrega desse relatório? Qual que é a importância dele e para que ele serve? Bom, hoje o cancro cítrico e o greening são duas doenças de maior impacto dentro da citricultura. E como o estado de São Paulo possui o maior pomar citrícola do mundo, a Defesa Agropecuária não tem condições de estar vistoriando e fiscalizando esses pomares. Portanto, recai sobre o produtor estar cuidando do seu próprio pomar e não prejudicando os seus vizinhos. Como que o produtor deve proceder à entrega desse relatório? Ele deve acessar o site da Defesa Agropecuária, onde lá terá um banner em destaque, ou seja, um link para acesso ao sistema.
Acessando o sistema, como já vinha sendo feito em semestres anteriores, da mesma forma, ele vai estar informando ao menos 2 datas, uma em cada trimestre, totalizando 2 no semestre, informando o número de plantas eliminadas, se for o caso. Tá? E o diferencial é que esse ano será necessário ele informar um número chamado código provisório, composto por 6 dígitos, o qual ele deverá obter em outro sistema chamado GEDAV. Esse sistema GEDAV ele também acessa dentro da página da Defesa Agropecuária. Agora, aquele produtor que não encontrou sintomas dessas doenças ou que erradicou de forma total os seus talhões, eles também estão sujeitos à entrega desse relatório? Sim, tanto o produtor que não encontrou nenhum sintoma de uma dessas doenças, como aquele que eliminou em sua totalidade o seu pomar, eles devem sim também estar entregando o relatório. Inclusive, a não entrega do relatório, o produtor fica sujeito à sanção penal de multa. Tá certo, Rafael, obrigado pela sua participação. Lembrando que para mais informações ou o produtor que queira tirar alguma dúvida, basta ele procurar um escritório da Defesa Agropecuária mais próximo ou acessar o site que é o www.defesaagropecuaria.sp.gov.br/greening. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, e falando em citricultura, a gente dá uma olhada no mercado da laranja, então, aqui no Brasil, tanto da laranja industrial, que é aquela que o produtor entrega direto à indústria, e também da laranja pera, vendida no atacado. Vamos aos números, então, de acordo com o indicador CPEA, para saber como foi o dia de ontem para a laranja, o produto aqui no Brasil. Dia de ontem, portanto, 11 de janeiro, o preço da laranja indústria se manteve estável em relação aos valores anteriores. Olha só, a caixa de 40 quilos e 800 gramas foi negociada para a indústria a R$ 13,94. Esse tipo de laranja, né, que é negociada para a indústria, no acumulado deste mês de janeiro, tem queda. A queda chega a 0,92%. Já para a laranja pera, que o produtor negocia direto com o mercado, essa sim acumula alta neste primeiro mês de 2016. Ontem também teve uma alta aqui no Brasil e a gente acompanha agora. Veja só, a caixa de 40 quilos e 800 gramas saiu de R$ 18,04, valor este negociado na última sexta-feira, para R$ 18,15 ontem, segunda, acumulando alta de 0,61% no dia e valor superior a 3% no mês de janeiro. Olha só, o preço já subiu 3,84% para o produtor nestes primeiros dias de 2016. Bom, a gente segue com a Agricultura BR trazendo mais cotações de mercado para você. Acompanhe como estão os valores do algodão em pluma hoje no principal estado produtor da fibra aqui no Brasil, Mato Grosso. Veja no próximo bloco o que diz o governo federal a respeito da balança comercial do agronegócio em 2015. E ainda hoje, os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu relatório de oferta e demanda, o primeiro de 2016. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O Ministério da Agricultura divulgou o balanço da balança comercial brasileira do agronegócio em 2015. Bom, as vendas chegaram a quase 300 bilhões de reais, as vendas externas com grande destaque para a soja. Quem traz as informações é Raíssa Lomonte. Segundo o Ministério da Agricultura, o volume exportado de soja em grão, milho, café, frango in natura e celulose foi recorde em 2015 e o maior desde 1997, quando começou a série histórica. As vendas de soja em grãos cresceram 19% em relação ao ano anterior e somaram 54 milhões de toneladas.
O farelo de soja teve aumento de 8% nas exportações, foram 14 milhões de toneladas. O milho chegou a 28 milhões de toneladas, crescimento de 40% nas vendas. Já o café, 2 milhões de toneladas e crescimento de 1%. O frango in natura atingiu 3,8 milhões de toneladas vendidas ao exterior, aumento de 7%. A celulose teve 11,9 milhões de toneladas embarcadas, um aumento nas vendas de 8%. Nós tivemos um ano muito positivo e quando consideramos o volume exportado das principais nossas commodities agropecuárias, todos esses produtos apresentaram recordes em termos de quantidade exportada. Em 2016, nós esperamos uma recuperação em valor exportado, em quantidades exportadas também para a carne bovina, porque abrimos vários mercados importantes como a China, a Arábia Saudita, ampliamos a nossa participação no mercado da Rússia, que já estamos exportando mais da metade do que a Rússia compra. O agronegócio respondeu por quase metade de tudo o que foi exportado no Brasil em 2015, um aumento de 30%, e o total de 299 bilhões de reais. Enquanto vários outros setores reduziram as suas exportações, vocês estão vendo, assim, aumentando a nossa participação e ainda exportando mais em quantidade. É uma tendência muito diferente para o Brasil. O Brasil tem que ter o orgulho do seu setor do agronegócio. Um orgulho, porque nos tempos difíceis e mantendo a sua competitividade, sendo tão importante para a economia do Brasil como um todo. A China foi o principal importador dos produtos brasileiros, principalmente soja e celulose. Essas vendas somaram 21 bilhões de dólares. Raíssa Lomonte para o SBA. Continuamos trazendo dados, números aqui do Brasil. Agora o levantamento da Conab, você já viu destaques dele para a soja, também viu o comparativo em relação às instituições estaduais. Agora nós vamos trazer o levantamento da Conab em relação ao milho. Já adianto que não tem novidade nenhuma praticamente, quase nenhuma diferença em relação ao levantamento que foi apresentado em dezembro. De acordo com a metodologia da Conab, claro, os números apresentados agora em janeiro foram apurados durante o mês de dezembro e é o que nós vamos agora conferir. Vamos saber o que a Conab tem estimado nos seus últimos levantamentos, comparando também com a temporada 2014, 2015, primeira e segunda safra de milho. Bom, por aqui então a gente traz o primeiro levantamento, mostrando aqui o milho de acordo com os dados da Conab, mostrando o que acontece na primeira, segunda safras nas temporadas 14-15 e 15-16. Aqui a primeira safra na temporada 14-15 tinha 30.820.000 toneladas produzidas. Você vê na terceira linha que a primeira safra da temporada 15-16 tem uma expectativa de produção de 27.764.000 toneladas. Esse número aqui fica 200 mil toneladas acima daquilo que era esperado em dezembro, no levantamento de dezembro. Entretanto, ela é 7,7% abaixo da estimativa ou da produção da temporada 14-15 em primeira safra. Portanto, primeira safra brasileira tem, mesmo com uma expectativa maior em relação a dezembro, a primeira safra brasileira ela vem sim reduzindo a sua participação no total de produção do Brasil. Segunda safra, a temporada 14-15, teve uma produção de 54.590.000 toneladas. A expectativa para a segunda safra brasileira da temporada 15-16 é de 54.562.000 toneladas, portanto, praticamente em linha com o que foi produzido na temporada 14-15. Em relação ao levantamento de dezembro, para a segunda safra brasileira de milho, que é a mais importante e a mais expressiva, não tem diferença nenhuma. Bom, e os preços do cereal, que tem sido destaque positivo aqui no Brasil nas últimas semanas, não param de subir. O preço médio da saca de 60 quilos do milho, negociada ontem aqui no Brasil, atingiu o valor de R$ 33,44.
atingindo uma alta superior a 2% em apenas um dia. Esse valor anotado ontem leva como referência os preços anotados em 8 estados produtores do país para chegar a essa média nacional. A gente vai acompanhar agora a evolução dos últimos 30 dias e aí a gente vai ver que no acumulado dos últimos 30 dias a alta supera os 14%. Olha só, lá atrás, um mês atrás, no dia 11 de dezembro, a saca valia em média no país R$ 29,25, segundo o indicador da Rural Business. Já no dia 18 de dezembro, o valor saltava para R$ 30,18. No dia 27 do mês, R$ 30,47 era o preço pago em média pela saca do milho, aqui no país. E já no dia 4 de janeiro, o valor se manteve o mesmo, já que era fim de ano, poucos negócios no mercado. De lá em diante, o valor veio subindo. No dia 8 de janeiro, o valor alcançava R$ 32,59 e este valor que a gente vê ali de R$ 33,44 foi o anotado ontem, dia 11 de janeiro, segunda-feira, acumulando uma alta de 2,61% na segunda-feira. A alta acumulada no mês atinge 14,31% e nos últimos 12 meses a alta passa dos 35% para a saca de milho aqui no Brasil. Bom, por aqui o assunto segue sendo milho. Agora que você viu os valores média nacional, vamos trazer outros preços para o milho no mercado futuro. Também lembrando que a gente já conferiu dos preços pagos nos portos brasileiros, pelo menos no Porto de Paranaguá, valores em R$ 43,00 no dia de hoje pela saca de 60 quilos. Assim está sendo negociado neste momento o milho no Porto do Paraná. Porto de Paranaguá, portanto, pagando R$ 43,00 por saca de 60 quilos. Um bom momento para esse mercado, para quem tem milho ainda para comercialização, isso porque outros fatores têm contribuído para isso. Um deles são as exportações em alta do milho, mas principalmente também de carnes, em especial bovina. A expectativa é de uma exportação maior, com isso o milho sobe, e o milho acaba subindo bastante já, porque é um dos elementos que vai fazer a engorda ou terminação desses animais, e com isso o milho tem subido. Lá na Bolsa Paulista a situação não é diferente. Hoje mais cedo nós tínhamos posições com negócios acima de R$ 41,00 por saca. Vamos ver como é que está agora milho negociado na Bolsa de São Paulo. É isso mesmo, mais curto prazo já vem em R$ 41,00. E olha, quem acompanha a Agricultura BR todos os dias sabe que normalmente o número de contratos, pelo menos até o ano passado, não é muito expressivo para nenhuma das commodities, mas milho, até por conta da motivação de valores melhores no mercado futuro, tem tido uma situação distinta das demais commodities negociadas. Milho tem subido bastante o tom em relação aos números negociados, contratos negociados lá na Bolsa. Com isso, posição de janeiro tem 2.810 contratos negociados, bastante expressivo no dia de hoje, negociados a R$ 41,50, alta agora de 2,67%. Março, 2.560 contratos negociados com R$ 41,90 por saca de 60 quilos, quase 42, já se aproxima de 42 neste momento, alta de 2,37%. Maio tem 660 contratos a R$ 40,30 por saca de 60 quilos, com alta de 1,41%. Setembro, destoa aqui das posições de mais curto prazo, tem 700 contratos negociados a R$ 38,22 por saca de 60 quilos, coincide também com a segunda safra começando a entrar no mercado. Então aqui você tem um valor um pouco mais baixo, R$ 38,22, mais estável, com 0,08% de queda nesse momento para o milho nessa posição. Em linhas gerais, milho tem valor muito interessante no mercado físico nacional, no mercado spot e no mercado futuro também. O preço do petróleo despencou nesta segunda-feira para o nível mais baixo em 12 anos. O Brent do petróleo, que é referência
para os valores dessa commodity em todo o mundo, fechou a segunda-feira a 31 dólares e 55 centes em Londres, o valor mais baixo desde abril de 2012. E foi a notícia da desaceleração na China que trouxe temores de uma oferta excessiva do produto, que vem com preços em baixa desde o início de 2016. Bancos internacionais, inclusive desde ontem, vêm apresentando novas estimativas para o valor do Brent do petróleo e no preço internacional, que eles estimam que pode chegar até aos 20 dólares. Bom, por enquanto ele se encontra ainda no patamar de 30, ontem fechava 31 dólares na Bolsa de Londres, e a queda no preço do petróleo influencia diretamente, sabe no quê? No preço do milho, negociado em Chicago. Em decorrência disso, ontem o milho fechou com baixa expressiva na Bolsa de Chicago, Bolsa norte-americana, apresentando o valor mais baixo dos últimos 7 dias. E essa interferência ocorre porque nos Estados Unidos, mais de 30% do milho é destinado à fabricação de etanol. E com o preço do petróleo, o combustível concorrente à gasolina caindo, o preço do etanol e da sua matéria-prima, o milho, também tem o mesmo destino, a queda. E a gente vai acompanhar agora, então, como estão os valores do milho negociados hoje, terça-feira, depois dessa notícia de ontem do preço muito forte com queda do petróleo no cenário internacional. Vamos lá acompanhar, então. Veja só, o milho recupera hoje valores, mas é negociado por volta dos 3 dólares e 50 centes na posição de março, de mais curto prazo. Março sobe hoje 0,14% e é negociado a 3 dólares e 52 centes mais 25 por bushel. Maio opera 3 dólares e 57 centes mais 75, com leve alta de 0,06%. A posição de julho é negociada a 3 dólares e 64 centes por bushel, com alta de 0,13%, e a alta é a mesma para a posição de setembro de 2016, que agora opera próximo à cotação máxima do dia a 3 dólares e 70 centes por bushel. Bom, uma outra notícia de destaque para o mercado do milho pode ocorrer daqui a pouco, por volta das 13 horas, pelo horário de Brasília. É que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu novo relatório de oferta e demanda, que pode ser que traga valores diferentes para oferta e demanda do produto em todo o mundo, que pode influenciar nas cotações internacionais. Por enquanto, a gente segue com a Agricultura BR trazendo mais cotações de mercado para você aqui no Brasil. Acompanhe. A Agricultura BR traz agora as informações, os destaques para a previsão do tempo e as chuvas que chegaram na região sudeste do país. Aliás, daqui a pouco nós vamos trazer um destaque de telespectador. No Paraná, a chuva está causando muito estrago. Olha, no sudeste, as chuvas voltaram, estão bastante abrangentes em boa parte da região. Vamos saber aonde está chovendo, aonde essas precipitações ainda não ocorrem de maneira mais expressiva e até quando que chove. Quem traz as informações é a Nadiara Pereira, que volta à Agricultura BR. Nadiara, como é que fica a previsão para o sudeste do Brasil? A chuva forte vai continuar sobre o sudeste do Brasil, inclusive trazendo transtornos. Você falava que choveu forte sobre o Paraná, muitas áreas, principalmente a região de Londrina, foi bastante afetada pelos temporais. E esses temporais atingiram também o estado de São Paulo. Muitas cidades registraram inundações e tiveram problemas por causa da chuva forte e também ventania. E a chuva vai continuar forte no sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais, pelo menos até o início desta próxima semana. Por enquanto, previsão de chuva forte justamente nestas áreas onde o solo está mais encharcado: São Paulo, Sul, Triângulo e Oeste Mineiro. Nestas áreas, o índice de água disponível no solo está até de 100%. Nas áreas mais secas do norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, o índice chega abaixo de 10%. Nessas regiões, a chuva ainda foi insuficiente para recuperar a umidade do solo, mas nesses próximos dias volta a chover também nestas áreas que estão mais secas.
Amanhã, a previsão de chuva em quase todo o sudeste e maiores volumes nesta área escura, que entre o interior de São Paulo, interior de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. Por causa do tempo mais fechado e chuvoso, o calor diminui, a temperatura máxima fica na casa dos 25 graus no interior de São Paulo e 26 graus no interior e norte de Minas Gerais. Ao longo desses próximos 5 dias, o maior volume de água pode até chegar a 130 milímetros em algumas áreas do Triângulo Mineiro. No interior de São Paulo, mais de 100 milímetros. Então, essa chuva, apesar de manter o solo encharcado, ela pode trazer muitos problemas, principalmente para aquelas áreas que já estão com excesso de umidade no solo e também paralisa as atividades no campo, porque teremos poucos períodos de sol nesta semana sobre o interior de São Paulo e também sul e Triângulo Mineiro. Sobre áreas aqui do norte de Minas Gerais e também Espírito Santo, que ainda encontram-se com déficit hídrico, tem previsão para esse retorno da chuva, mas a gente observa aqui no mapa que é uma chuva de baixo volume acumulado ainda insuficiente para recuperar totalmente essa umidade do solo. Principalmente o Espírito Santo foi bastante castigado pela seca, teve a diminuição da produtividade e agora, por enquanto, expectativa ainda de chuvas um pouco mais isoladas. No próximo período, entre 17 e 21 de janeiro, a chuva vai continuar ainda frequente e volumosa sobre o interior do Sudeste, mas mais uma vez é o estado de Minas Gerais que deve ser mais atingido, principalmente divisa com Goiás, e desta vez também chuva mais intensa sobre o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também está precisando de chuva, os reservatórios estão com níveis baixos e neste período tem previsão de mais de 100 milímetros em 5 dias. No Espírito Santo, a chuva também ganha um pouco mais de intensidade, só que em relação às demais áreas da região, o volume ainda deve ser menor, variando em torno de 30 milímetros sobre o interior do estado. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta. Olha, chuvas fortes em algumas regiões. A Nadiara Pereira também destacou agora a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como o norte de Minas e ali uma partezinha do estado do Rio de Janeiro, também tem sido pouco afetada pelas chuvas. Tem chovido pouco nesta parte da região sudeste do Brasil. Bom, e a gente recebeu foto de um telespectador, o Alex Batista, ele que é de Vila Valério, no Espírito Santo, mandou fotos da sua produção. As plantas estão murchas por conta da seca no estado. Estão aí as fotos dele, então, Alex Batista, de Vila Valério, Espírito Santo. Obrigada pela participação, confirmando aí a seca no estado do Espírito Santo, estado capixaba, que agora já vem recebendo volumes um pouco mais regulares de chuva, mas ainda sofrem com a falta de umidade do solo, falta de umidade nos lençóis freáticos de todo o estado. Estão aí então as fotos e o telefone do Agricultura BR. Para você que também quer participar do programa, mande a sua foto, o seu vídeo para o número 6796562266. A gente continua trazendo a participação do público. Outros produtores, telespectadores entraram em contato conosco. O Francisco Correntia, do Paraguai. O Agricultura BR é muito assistido no Paraguai. A gente agradece sempre o telespectador de lá. Mandou também imagens aqui para o Agricultura BR. Nós temos aí a imagem do Paraguai. É isso mesmo? Produção de soja? Exatamente, está aí. Então a gente já exibe, Francisco. Obrigado pela sua participação. Francisco Correntia, lá do Paraguai, mandando para nós aqui a produção de soja. Sojicultor paraguaio está sempre acompanhando a Agricultura BR, as informações de mercado, principalmente, que acaba tangendo também os negócios lá no Paraguai. Essa é uma situação que normalmente a gente não comenta, mas os negócios aqui no Brasil com soja trazem uma grande influência também no Paraguai e é por isso que os produtores estão sempre muito atentos. Obrigado pela sua participação. Bom, e a gente manda um abraço também a quem nos mandou mensagens através do WhatsApp. Um abraço para o Gilberto Cipel, de Jaraguari, aqui em Mato Grosso do Sul, Marcos, de São Carlos, em São Paulo, Camila Dias, de Congonhas, no estado do Paraná, e também a todos os demais que mandaram mensagens através do Twitter, do Instagram e também do e-mail do Agricultura BR. Bom, parece que a gente tem ainda mais imagens para mostrar para o público, exatamente, né, Fabiano? Telespectadores do estado do Paraná. A Nadiara também destacou agora as fortes chuvas que aconteceram por lá. Nós temos fotos, temos imagens também. Olha só, são rodovias que estão sendo afetadas, né, lá no Paraná por conta das fortes chuvas. A PR-092 no trecho de Venceslau Siqueira, a PR-092 em Siqueira também, a 092 também em vários trechos está sendo afetado, a PR-272, 151, 218, 431, 439, são várias regiões que estão sendo afetadas. Nós estamos vendo ali rodovia
rodovia é totalmente cedida por conta do excesso de água, não deu conta ali de fazer o escoamento e aí o asfalto foi embora também parte da terra e nós estamos vendo aí essa situação por conta das fortes chuvas que atingem o estado do Paraná, atingem o Mato Grosso do Sul também. Isso tem prejudicado e também afetado a soja no sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, no caso, com muita chuva. Bom, a gente segue com o programa trazendo agora o intervalo para você, porque na volta tem informações a respeito do mercado do trigo. Você vai ver que as compras antecipadas do cereal estão bem aquecidas. Olha, já no próximo bloco você já vai ter os primeiros números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR, estamos de volta. Você que está acompanhando o programa, participe conosco através do nosso WhatsApp 6796562266. Em instantes começamos a ter aqui os primeiros números divulgados pelo relatório de oferta e demanda também nesta terça-feira. Hoje você já teve dados importantes da Conab sobre a safra brasileira, daqui a pouco a produção internacional de grãos. Enquanto estes números não saem, a gente fala com a Nadiara mais uma vez da Somar Meteorologia para saber sobre o tempo na região sul do Brasil. Vamos ao vivo então até São Paulo para falar com ela. Nadiara, a chuva diminuiu no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, né? Essa condição climática vai continuar nos próximos dias? Vai sim, Juliano. Teremos pelo menos uns 10 dias de trégua da chuva forte sobre o estado gaúcho. Por outro lado, como a gente já observou na última participação, ainda segue chovendo forte sobre o Paraná. Os temporais têm trazido o transtorno principalmente para o norte do estado e ainda tem previsão de chuva forte até o final de semana nestas áreas. Mas depois a chuva também diminui um pouco sobre o estado paranaense. Por enquanto, solo bastante encharcado em quase toda a região. Nas áreas em azul do mapa, o índice de água disponível no solo está acima de 70% e nas áreas rosas, o índice chega até 100% de umidade. Amanhã tem previsão de chuva intensa ainda sobre o norte do Paraná. A chuva ainda pode trazer transtornos para algumas áreas. O volume de água ainda deve ser elevado. Nas demais áreas aqui da metade sul do Paraná, Santa Catarina e também algumas áreas da fronteira do Rio Grande do Sul, chove, mas de uma forma bem mais isolada. No interior gaúcho, previsão de tempo bastante seco, principalmente a região central, tempo seco e bastante quente. Temperaturas em elevação amanhã. A máxima pode chegar a 33 graus aqui na região central do Rio Grande do Sul e no oeste paranaense pode fazer calor de até 34 graus. Para esses próximos 5 dias, o volume de água ainda pode ultrapassar 50 milímetros no norte paranaense, mas nas demais áreas onde chove é uma chuva bem isolada, aquelas pancadas típicas de verão que vêm alternadas com períodos maiores de sol. E no Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva significativa na maior parte das regiões. Ocorrem algumas pancadas bem isoladas apenas no extremo norte e região serrana. Ao longo do próximo período, a chuva continua mais concentrada sobre o Paraná e Santa Catarina, mas será de baixo volume acumulado. No Rio Grande do Sul, tempo seco, e esse tempo seco favorece as atividades no campo, já que o estado tinha sido bastante atingido aí por chuvas intensas. Agora teremos maiores períodos de luminosidade para o bom desenvolvimento das lavouras. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais destaques do tempo aqui no Brasil. Bom, por aqui o assunto é trigo. Vamos saber agora como é que está. Neste momento já está sendo divulgados novos dados do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber agora como é que estão as operações, os negócios com trigo lá nos Estados Unidos. Trigo que vem sofrendo bastante em relação às suas vendas e exportações por conta da alta do dólar, competitividade no mercado internacional. Vamos saber o que acontece com o trigo agora. Trigo agora vem com leve queda, posição de março negociada a $4,68 mais 25 por bushel, recuo de 0,15%. Maio, $4,73 mais 50 bushel, queda de 0,21%. Julho, $4,80 mais 25 bushel, recuo de 0,15%, enquanto setembro tem negócios a $4,90 por bushel, queda de 0,10%, assim vem os negócios, as posições negociadas com trigo lá na Bolsa de Chicago.
Bom, e por aqui a gente segue trazendo informações sobre o trigo. Já tem os números do relatório dos Estados Unidos, mas por enquanto a gente fala de mercado nacional. Vamos acompanhar então como estão os negócios com o cereal no estado paranaense, que é o estado principal da cultura aqui no país. A gente vai acompanhar agora como que foi a cotação de ontem da tonelada do trigo, de acordo com o CPEA. Vamos aos números então. Você tem aqui comigo a tonelada sendo negociada ontem com alta em relação ao fechamento da última sexta. A alta saiu de R$ 728,98 a tonelada para R$ 731,96. Alta de 0,41% no dia e no acumulado do mês de janeiro, a alta chega a mais de 0,5%. Bom, o que diz respeito ao mercado do trigo aqui no Brasil é de que as negociações no mercado spot estão lentas. Os compradores dizem que já estão abastecidos e, portanto, fazem apenas compras pontuais para atender às necessidades. No entanto, as vendas antecipadas do cereal estão bastante aceleradas, bastante aquecidas, de acordo com apurações do CPEA. Isso porque os moinhos estão preocupados com um possível desabastecimento do cereal nas indústrias por conta da baixa qualidade do trigo colhido aqui no Brasil. É este o interesse por contratos futuros que vem sustentando o preço do trigo aqui no Brasil, conforme a gente viu há pouco agora, de acordo com o indicador CPEA, os valores atingindo mais de R$ 730 a tonelada. Atenção agora para mais valores do trigo aqui no país, desta vez em cada município produtor paranaense. Veja. Seguimos com os valores dos preços no mercado físico do Brasil. Dessa vez a gente destaca como foi o mercado do arroz ontem no estado do Rio Grande do Sul, estado referência para esta commodity. Vamos acompanhar então de quanto foi a negociação. Veja só, a saca de 50 quilos do arroz caindo mais uma vez. Caiu apenas 1 centavo, mas mostrou essa tendência de queda, apontando o valor de R$ 40,86. Leve redução de 0,02% no dia. E no acumulado do mês de janeiro, o preço já caiu de R$ 40,98, anotados nos primeiros dias do mês, para R$ 40,86, acumulando queda. Baixa chega a 0,34% no acumulado deste primeiro mês de 2016. Agora a gente confere como estão os valores do arroz beneficiado para o Rio Grande do Sul. No próximo bloco tem mais destaques aqui no Agricultura BR para o mercado físico e também futuro. Você também tem as expectativas para o relatório de oferta e demanda. Pela média, a expectativa é que não tenha muitas mudanças na produção norte-americana de soja. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. Hoje você já viu aqui, com participação de telespectadores, algumas situações bem distintas. Entre elas, lá no Paraguai, sojicultor está indo de vento em popa, as chuvas estão acontecendo até com certa força no Paraguai também, mas o desenvolvimento das áreas de produção de soja está bastante interessante. Situação bem diferente do que nós estamos vendo no estado do Paraná, chuvas muito fortes, e também no sul do Mato Grosso do Sul. Essas chuvas no sul do Mato Grosso do Sul podem sim representar uma diminuição na expectativa de produção, de acordo com os dados estaduais, no caso da ProSoja, que serão atualizados amanhã. Um outro dado importante é que, por outro lado, nós temos a região sudeste, ou parte do Espírito Santo, o telespectador mandando fotos da sua produção com seca. Os efeitos da seca, mesmo com chuvas leves que têm ocorrido, continuam bastante fortes no estado do Espírito Santo. Bom, no interior do Brasil tem chovido com mais força, assim, inclusive essa
chuva tem chegado até a região nordeste do país, que há tempos vinha enfrentando mais uma crise de seca. A gente vai falar com a Nadiara agora mais uma vez, então, para saber como fica a condição climática das chuvas para essas regiões produtoras. Nadiara, quais são os destaques? O destaque continua sendo essa chuva intensa sobre o interior do Brasil. Esses próximos períodos serão marcados por muita chuva, principalmente no sudeste, centro-oeste e também sobre a região do Mato Piba, importante área produtora de soja. Já voltou a chover forte desde o início de 2016 e com isso a umidade do solo já aumentou em boa parte aqui da região do Mato Piba, centro-oeste, sudeste e também a região sul apresentam índices elevados de umidade do solo. Nas áreas em rosa, a gente observa índices de até 100% de umidade do solo. Enquanto isso, solo bastante seco no extremo norte do Brasil, principalmente entre Roraima e Amapá, aqui no oeste do Amazonas, Acre e também nesta faixa norte da região nordeste, além aqui do Espírito Santo, que a gente falou anteriormente, e norte de Minas Gerais. Essas regiões ainda seguem em situação crítica, principalmente o estado de Roraima vive aí uma situação de seca por causa do fenômeno El Niño e agora, por enquanto, é o estado que deve ter menos chuvas nos próximos períodos. Neste próximo período, que vai até o dia 16 de janeiro, chove forte aqui sobre o sudeste, centro-oeste e região do Mato Piba. As áreas mais atingidas devem ter até 100 milímetros em 5 dias. Então, essa chuva em excesso pode trazer problemas para a agricultura, porque o solo já está encharcado, então pode trazer aí excesso de umidade, principalmente para aquelas áreas que começaram já a colher a soja aqui sobre o centro-oeste, porque a chuva forte acontece também sobre o estado de Mato Grosso do Sul com mais de 70 milímetros. No Paraná, a gente já havia falado, a chuva diminui um pouco sobre o estado, mas no norte ainda há risco de temporais até o final desta semana. No Rio Grande do Sul, tempo bastante seco e em Santa Catarina, chuva mais isolada. No próximo período, entre 17 e 21 de janeiro, a situação não vai mudar muito. Chuva mais intensa concentrada entre centro-oeste, sudeste e regiões aqui do Mato Piba, entre o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e Tocantins. O volume acumulado de água pode chegar até 130 milímetros em 5 dias. Esse excesso de chuva também atinge partes de Goiás, Mato Grosso, chove forte aqui entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e aqui sobre partes da região sul e até mesmo em Mato Grosso do Sul, a gente observa chuvas um pouco mais isoladas. No sul de Mato Grosso do Sul, onde a chuva em excesso tem sido um problema, neste período previsão de tempo mais seco. A chuva se concentra mais sobre o norte do estado. E no próximo período, entre os dias 22 e 26 de janeiro, a chuva volta a se espalhar para todas as regiões. Chove inclusive sobre toda a região sul, mas ainda com menores volumes acumulados que a gente vem acompanhando aí no final de 2015. Por enquanto, é uma chuva que deve encharcar o solo, mas não deve trazer tantos transtornos. O maior volume de água ainda deve continuar concentrado principalmente no centro e norte do Brasil. Então, esses próximos 15 dias serão ainda muito úmidos no interior do Brasil, regiões mais atingidas, partes do centro-oeste, sudeste e também a região do Mato Piba. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu estou de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara, combinado. A gente se vê amanhã. Obrigada pelas informações. Olha, a Embrapa tem feito um circuito para identificar as áreas de produção de grãos no estado do Mato Grosso que são afetados pelo ataque de lagartas. A reportagem é de Valdir Pacheco. Os produtores de Mato Grosso estão vivendo uma safra atípica devido ao veranico estabelecido nessa safra 2015-2016. Mas além das intempéries do tempo, os produtores convivem com outro problema, que são as pragas, principalmente as tecnologias que estão disponíveis hoje, onde as pragas estão criando resistências. E para isso eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Agrosilvo Pastoril aqui de Sinop, Dr. Rafael Pita, que acabou de fazer um circuito técnico nas principais regiões produtoras para saber como é que estão essas resistências dessas lagartas. Já dá para mensurar? Já dá para apresentar um resultado, Dr. Rafael? Não, o projeto ele começou, então nós estamos na fase de coleta dessas populações. Está no início ainda. Exatamente. Essas lagartas vêm para o laboratório, a gente cria todas elas para obter a próxima geração de lagartas e aí sim a gente faz os estudos de resistência. Então não é um negócio tão imediato assim. Então a ideia é o quê? É detectar, fazer um raio-x de como estão os níveis de resistência, se existem e quais são esses níveis de resistência. Porque isso permite para o produtor ele programar a próxima safra. Então se determinada população, determinada região está com problema de resistência a molécula X,
para a próxima safra o produtor não vai usar ela. Então, isso permite que ao longo do tempo, essa molécula volte a ter efetividade. Então, daí a importância desse trabalho. Nós selecionamos duas espécies de lagartas. Uma é a falsa medideira e a outra é a Helicoverpa parmígera. Porque são as principais lagartas, as principais espécies que causam dano tanto na soja quanto no algodão. Então, nós estamos falando de um complexo produtivo, não só de soja, né? E as moléculas escolhidas são em função das que são mais utilizadas. Então, porque o risco de eu selecionar populações resistentes é maior com os produtos que são utilizados com mais frequência. Por isso, então, dessas escolhas. Agora, o produtor conta com um grande aliado no combate a tudo isso, que é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, né? Exatamente. O MIP, ele tem uma grande vantagem, aliás, ele tem várias vantagens. A primeira é a redução de custo, sem afetar a produtividade, né? A partir do momento que o produtor amostra corretamente e respeita os níveis de controle, ele já começa a reduzir custo, porque ele não faz pulverizações preventivas. E a outra vantagem, porque isso está dentro do MIP, que é a rotação de estratégias de controle. Então o produtor ele não vai ficar preso a uma ou duas moléculas que ele usa ao longo da safra. E isso permite que diminua a chance de desenvolver resistência, porque ele está rotacionando as estratégias. Sim. Nesse seu circuito, você iniciou aqui na região Médio-Norte e Oeste de Mato Grosso. E ainda tem as outras regiões para serem visitadas? Agora falta então nós fazermos coleta na região Sul. Então nós temos Rondonópolis, Campo Verde, Primavera, que são regiões importantes, produtora, a Serra da Petrovina é uma região importante. E na região Leste, então Canarana, Querência, são regiões de expressiva em área produtora. Ok, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Dr. Rafael Pita, pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril aqui de Sinop, Mato Grosso. Valdir Pacheco para o SBA. E daqui a pouco no Agricultura BR mais informações sobre soja, mas aí falando sobre mercado, expectativas também em relação ao relatório de oferta e demanda que será divulgado hoje, nesse dia 12. Hoje tem vários relatórios sendo apresentados. Nos Estados Unidos tem o relatório de oferta e demanda que será divulgado daqui a pouco e também o relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos. Por aqui o assunto de destaque é o quadro Agroações, uma parceria da Agência Rural Business com o Agricultura BR. E hoje a empresa de destaque é a Brasil Foods. Brasil Foods, que ontem caía bastante, caiu 1,68% o valor de suas ações e há pouco caía mais um pouco. A queda, neste momento, para as ações negociadas da Brasil Foods é de 1,87%, está sendo negociada a R$ 50,81. Para saber um pouco mais do que vem acontecendo com as ações da Brasil Foods, nós vamos mostrar o desenvolvimento delas nos últimos 30 dias, a análise feita pela Rural Business, mostrando o que acontece com as ações lá na Bolsa de São Paulo. Você tem aqui o acumulado de 12 de dezembro até 11 de janeiro. Começa o valor a R$ 57,51. O pico de preço aconteceu no dia 23 de dezembro, chegou a R$ 59,11. A partir de então, começa a cair os valores. Ontem fechava R$ 52,13. Neste momento, R$ 51,81. Perde mais um pouco as ações da Brasil Foods. E o mercado, de acordo com a equipe de pecuária de corte da Rural Business, tirou um pouco de preço das ações da Brasil Foods. O mais valioso papel entre as ações das empresas que trabalham com proteína animal listadas na Bolsa Paulista. Parte deste movimento foi explicado pelo programa de recompra de ações que havia sido aprovado pelo Conselho de Administração em 29 de outubro do último ano e alterado no último dia 9 de novembro. Ao todo foram recompradas 23 milhões de ações ao preço médio de R$ 57,04, algo próximo a R$ 1,3 bilhão. Bom, a equipe de pecuária de corte alerta ainda que as ações da empresa devem se manter em patamares superiores a de outras empresas do setor, principalmente aquelas relacionadas à Brasil Foods, né, que o Pedro Faria, que avaliou, um dos seus administradores, avaliou que a indústria de proteína animal passará por uma etapa de movimento de consolidação
global. Então, ele espera ter uma expectativa de consolidação global. Independente disso, ontem nós tínhamos a Brasil Foods recuando, nós vimos o acumulado dos últimos 30 dias recuos um pouco mais fortes e, neste momento, perde mais um pouco, perde 1,87% do seu valor, negociado a R$ 50,81 o valor da ação da Brasil Foods. Voltamos a falar de soja aqui no Agricultura BR. É hora de indicador soja da agência Rural Business, que é um cálculo feito com 10 estados produtores do grão aqui no Brasil para chegar a um valor médio nacional. Olha só, a média da saca de 60 quilos da oleaginosa teve ontem mais um dia de alta. A alta foi de 0,77% em relação ao valor negociado na última sexta. O preço médio de ontem ficou em R$ 77,35, isso mesmo, acumulando uma alta de quase 3% nos últimos 30 dias. Vamos relembrar então como foram os valores da soja nos últimos dias aqui no Brasil? Acompanhe comigo então o indicador Soja Brasil, feito pela agência Rural Business, tomando como base o período do dia 11 de dezembro até ontem, 11 de janeiro. Lá atrás, em 11 de dezembro, o valor médio anotado para a saca de soja era de R$ 75,13. O valor veio um pouco abaixo no dia 17, atingindo R$ 74,68. Já no dia 21 de dezembro, o valor subia, atingindo mais de R$ 76, alcançando R$ 76,60. E no dia 30 de dezembro, recuava um pouco, ficando ainda no patamar de R$ 76, fechando o dia a R$ 76,33. Início de 2016, o preço da soja começou recuando um pouquinho em relação ao fechamento de 2015, anotando no dia 5 o valor médio de R$ 75,98. Nos últimos dias, o indicador Soja Brasil veio ganhando preço. No dia de ontem, subiu mais 0,77%, alcançando, portanto, o valor de R$ 77,35. E olha só, acumulando uma alta que chega a 27% no acumulado dos últimos 12 meses, na comparação com a mesma data lá atrás, em 2015, no dia 11 de janeiro do ano passado. Por aqui é hora de mais cotação. Dessa vez a gente vai acompanhar como estão os valores negociados para soja em cada estado produtor. Veja. A Agricultura BR lembra que hoje é dia de relatórios importantes sendo apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Hoje mais cedo você já esteve aqui, viu os números, você pode rever a seção do blog da Agricultura BR da Conab em relação à produção de soja, produção de milho e também a produção geral. No caso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, daqui a pouco divulga esses dados e no caso da soja tem expectativas assim distintas. Para a produção se tem na média uma expectativa de se manter a produção norte-americana sem alterar, portanto, em 108 milhões e 400 mil toneladas. E na questão dos estoques, pode haver mudança. De acordo com o relatório do mês passado, eram um pouco mais de 12 milhões e 650 mil toneladas e agora esses estoques podem chegar, na média, até 12 milhões e 800 mil toneladas. Entretanto, o mercado norte-americano espera uma produção de até 110 milhões de toneladas, pode chegar a esse número na pior das hipóteses mais cheias de safra, e também os estoques podem passar de 13 milhões.
Bom, a gente acompanha agora como o mercado reage, então, a essa expectativa, enquanto aguarda os números serem divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Soja negociada em Chicago vinha em queda há pouco e a gente acompanha os negócios de agora, então. Acompanhe aqui com a gente no Agricultura BR. Oleaginosa continua operando em campo negativo, a queda não é muito expressiva, mas ainda assim vem em baixa. A posição de janeiro opera agora a $8,78 mais 50 por bushel, com queda de 0,28%. Se você correr o olho até o fim da sua tela, onde lê cotação mínima, vê que o valor é um dos mais baixos negociados no dia de hoje, está bem próximo à cotação mínima, mas ainda assim a queda é pouca, de 0,28%. Essa posição para janeiro de 2016 já chegou hoje em alta a ser negociada a $8,82 mais 75 por bushel. A soja negociada em Chicago para março cai agora 0,11% e é negociada a $8,60 mais 25. A posição de maio opera a $8,63 por bushel, com queda de 0,11%. E a posição de julho também cai, mas cai um pouco menos. Agora sim, amplia um pouquinho essa queda, vai para 0,11% da mesma maneira e opera a $8,69 mais 25 por bushel. É o mercado reagindo à expectativa de mais um relatório de oferta e demanda, oscilando em tempo real. Você acompanha aqui com a gente no Agricultura BR. Vamos ver como é que está o dólar. O dólar tem sido determinante lá para os negócios nos Estados Unidos com as commodities agrícolas, aqui no Brasil também. E o dólar vinha com queda hoje, continua essa queda, mas o dólar vem permanecendo, vem se estabilizando acima de R$4, entre R$4,02 e R$4,04. Neste momento é negociado a R$4,03, com uma queda de 0,34%. Neste momento o dólar comercial, 13 horas e 28 minutos no horário de Brasília. Isso significa que o Agricultura BR segunda edição chegou ao seu final. É isso mesmo, a gente encerra essa edição, então relembrando com você quais foram os principais destaques desta terça-feira, 12 de janeiro. Destaques do Agricultura BR ficaram por conta do levantamento da Conab, que trouxe números importantes para a safra geral do Brasil e também para a safra de soja. Uma leve redução se comparado aos números apresentados em dezembro. Nesta edição você acompanhou também informações a respeito do mercado do trigo aqui no Brasil, que tem vendas lentas no mercado esporte, mas as vendas antecipadas estão bastante aquecidas. Você conferiu também novas altas no mercado brasileiro de milho, seja no mercado físico, seja no mercado futuro. O Brasil tem números muito positivos de negócios com milho em todo o país. E hoje você também acompanhou aqui um levantamento exclusivo feito por nós da equipe do Agricultura BR, comparando a expectativa da Conab com a expectativa de cada estado produtor de soja, o que cada um deles espera para cada um destes estados retirar dos campos na temporada 2015-2016. Se você perdeu estas e outras informações, pode acessar o canal do YouTube do Agricultura BR, do canal do Boi, e relembrar toda essa edição com a gente. Bom, obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.